Lipoaspiração para o tratamento de lipedema. Se esse é o assunto que te interessa, vem comigo nesse vídeo que eu vou abordar tudo a respeito da lipoaspiração para essa importante doença que está aí em alta, em voga, e todo mundo está procurando aí os tratamentos possíveis para o lipedema. Bom, que o lipedema é uma doença crônica, na verdade é uma síndrome, crônica, progressiva, que existe uma evolução, que você precisa realizar tratamentos clínicos. Tudo isso você já sabe, eu já fiz um vídeo muito explicativo aqui no nosso canal do YouTube, inclusive. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Mas o que eu vou falar hoje aqui com vocês é sobre o tratamento cirúrgico do lipedema. Eu vou fazer uma observação agora aqui e que vai chamar a atenção de vocês. A lipoaspiração para o lipedema não é uma lipoaspiração somente estética. Aliás, ela é muito mais funcional e para tratamento dos sintomas do lipedema do que uma cirurgia estética e que melhora o contorno corporal. Inclusive, recentemente eu promovi uma aula que está no curso online do Lipedema XP, que é destinado para médicos e profissionais da área da saúde. E essa aula aborda exatamente esse tema, o tratamento cirúrgico do lipedema através de lipoaspiração e de algumas outras cirurgias associadas que podem estar indicadas no caso de lipedema. Então você, paciente que já tem o diagnóstico de lipedema, sabe que tem, possui todas as características físicas do lipedema, tanto nos seus graus quanto nos seus estágios, e também todos os sintomas clínicos que advêm de todo esse problema, você pode sim ter a indicação de uma cirurgia para melhora desses sintomas e melhora também estética, que é no caso a lipoaspiração. E eu vou explicar para vocês como funciona a lipoaspiração especificamente para o lipedema. Como o lipedema acomete principalmente membros inferiores, mas pode acometer também os membros superiores, eu vou focar aqui bastante sobre a lipoaspiração de membros inferiores, que é o que a grande maioria das pacientes tem. Então, principalmente coxas e culotes, joelhos, panturrilhas até o tornozelo. São as áreas mais acometidas. Algumas pacientes podem ter o acometimento somente das regiões mais proximais, como culotes e coxas, entrecoxas, e algumas pacientes podem ter até o tornozelo, incluindo a panturrilha. Então, alguns detalhes técnicos da lipoaspiração para os membros inferiores são muito importantes para que a gente obtenha o sucesso cirúrgico. Então, não é uma lipoaspiração comum. A lipoaspiração específica para o lipedema, ela demanda do cirurgião um conhecimento específico anatômico muito importante dos membros inferiores em relação à vascularização, à inervação e ao comprometimento também do acúmulo de gordura em todo o membro inferior. Alguns detalhamentos técnicos da cirurgia, como por exemplo, o controle no pré-operatório, um controle clínico pré-operatório. Essa paciente ela precisa ter um tratamento antecipado à cirurgia para que reduza sua inflamação, para que reduza seus sintomas e tenha um pós-operatório mais adequado. Durante a cirurgia também, alguns detalhamentos técnicos como uma anestesia infiltrativa, um conhecimento específico da anatomia aí para a gente poder delinear bem esse contorno dos membros inferiores e também não promover lesões vasculares ou nervosas, que é muito importante nessa situação, até porque essa paciente ela tem uma probabilidade aumentada de tromboembolismo, por exemplo, trombose. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso nas pacientes com lipedema. Eu vou dar alguns detalhamentos técnicos aqui da cirurgia, só para você ter uma noção, até porque o público-alvo desse meu vídeo são os pacientes, são as pessoas leigas. Então, eu sei que vocês não precisam saber detalhes tão técnicos assim do transoperatório, mas é importante que você saiba que a gente utiliza por exemplo, o vibrolipoaspirador, que é um aparelho que facilita a retirada da gordura por lipoaspiração, por aspiração a vácuo, mas que facilita tanto para o cirurgião quanto para o paciente, que vai ter menos trauma cirúrgico na retirada a vácuo dessa gordura. A anestesia infiltrativa, como eu já relatei, é uma anestesia muito delicada nessas regiões onde tem um acúmulo de gordura, e principalmente o lipedema, como nós temos o acúmulo de gordura nos membros inferiores, e os membros inferiores eles são estruturas circulares, concêntricas,
Quando a gente promove a retirada dessa gordura numa região que é cilíndrica, nós promovemos a diminuição dessa pressão, a diminuição dessa tensão, desse volume de gordura que estava ali tensionando esse membro, essa circunferência. Então, sem dúvida, essa paciente, depois com a associação de melhora do retorno venoso, a paciente vai ter, com certeza, uma melhora clínica dos sintomas no geral, exatamente por nós termos realizado a retirada física desse componente de gordura aí que estava fazendo essa compressão nos membros inferiores. Além disso, existem outros aspectos hormonais, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que a gordura ela funciona como um órgão dentro do nosso corpo, né? Que trabalha aí hormônios e tudo mais dentro de todo o nosso metabolismo. Então a retirada desse tecido gorduroso inflamado, que não está saudável, que está causando uma compressão nos membros, promove, sem dúvida, uma melhora de todos os sintomas aí do lipedema sistematicamente. Os pacientes que têm lipedema muitas vezes têm associação à obesidade ou sobrepeso. Obviamente, nesses casos, essas pacientes elas precisam ser tratadas clinicamente antes da cirurgia para atingir um peso ideal para serem submetidas à cirurgia. Mas por que eu estou entrando nesse assunto com vocês? Porque a lipoaspiração, principalmente nessas pacientes com lipedema, os profissionais da área da saúde estejam muito atentos em relação à quantidade de gordura que vai ser retirada nessa cirurgia. Então, para uma segurança cirúrgica no transoperatório, para que essa paciente não tenha nenhum efeito colateral em relação à perda abrupta de sangue aí, em relação a uma lipoaspiração, a gente retira apenas 5 a 7% do peso corporal durante uma lipoaspiração. Muitas vezes, nesses casos, os pacientes que têm um acometimento muito grande, um lipedema com grau muito avançado, nós precisamos realizar essa cirurgia em 2 etapas, ou mesmo quando a paciente deseja associar a lipoaspiração a outras regiões, como por exemplo o tronco, né, o flanco, o abdômen, a cintura. Então, normalmente essas pacientes, já na primeira consulta, já é avisado que essas pacientes precisam ser submetidas a várias etapas de cirurgia, 2 ou mais etapas de cirurgia. E existem outras situações associadas ao lipedema, em que podemos indicar algumas outras cirurgias juntamente com a lipoaspiração para a melhora dos sintomas e do contorno corporal dessa paciente, como por exemplo a cruroplastia ou lifting crural, que é o lifting de coxas, que é aquela cirurgia que a gente realiza na entrecoxa da paciente, na região interna de coxa. A gente realiza uma ressecção do excedente de pele, se estiver muito flácido, com muito tecido sobressalente nessa região, muita redundância de tecido. Isso acontece muito frequentemente no lipedema. E a gente consegue fazer com uma cicatriz apenas na região inguinal, na virilha, ou aquela cicatriz estendida que precisa ir até muito próximo ao joelho. Além disso, também o lifting de nádegas. Muitas vezes as pacientes precisam ser submetidas, pois não há outra solução ali pela redundância de pele e de tecido de gordura dessa região. E também o lifting de culotes, né? A cirurgia de calça-culote, que também é a ressecção do excedente de pele e gordura da região dos culotes em pacientes que possuem muita redundância de pele nessa região. E aqui, só fazendo um adendo para as pacientes com lipedema que possuem acometimento também dos membros superiores, ou seja, dos braços, nós também temos a cirurgia do lifting braquial, que é o lifting de braço, que é aquela cirurgia que nós podemos realizar para a retirada também do excedente de pele e gordura da região dos braços, com a cicatriz estendida quase até o cotovelo, ou com a cicatriz apenas na região da axila. Mas cada paciente aí vai ter a sua indicação e a necessidade vai depender de cada caso. Então eu reforço aqui para vocês que a cirurgia de lipoaspiração para o lipedema, ela tem a sua função estética. Claro que a paciente vai se sentir melhor ao se olhar no espelho, ao perceber que vai estar com um corpo mais harmônico, com os membros inferiores que conversam com o seu tórax, que muitas vezes a paciente ela tem essa dissociação dos membros inferiores em relação ao tronco, e isso causa até muitos desagrados psicológicos, inclusive na paciente, né? Então, a paciente, obviamente, ela vai ter um benefício estético, mas
a lipoaspiração específica para o lipedema, ela tem uma função muito mais funcional, muito mais de melhora dos sintomas e, sem dúvida, essas pacientes com lipedema, elas têm a longo prazo um benefício muito maior ali no seu dia a dia, na realização das suas atividades diárias, dos seus exercícios físicos, no convívio com as outras pessoas. É uma situação muito mais de melhora clínica no geral do que estética, e é isso que deixa a gente mais satisfeito do ponto de vista de médico, de cirurgião que está promovendo aí uma cirurgia que melhora a paciente em todos os sentidos, não só estéticos. Bom, e como funciona na prática aí uma cirurgia de lipoaspiração para o lipedema? A paciente vai se internar no mesmo dia, ela faz a internação, tem um quarto, pode vir com acompanhante. A cirurgia acontece, é uma cirurgia que normalmente dura entre 3 a 4 horas, dependendo do volume de gordura e de quantas áreas a gente vai realizar a lipoaspiração. E essa paciente, depois da cirurgia, ela vai passar pela sala de recuperação pós-anestésica e depois voltar para o quarto, passa uma noite no hospital e tem alta na manhã seguinte. Os pontos a gente retira aproximadamente com 14 dias. Existem alguns cuidados pós-operatórios específicos da paciente com lipedema em relação à drenagem pós-operatória, ao taping, à aplicação e utilização de talas, que são aquelas almofadas que a gente coloca, também do macaquinho cirúrgico e algumas coisas na rotina da paciente aí no pós-operatório que são um pouquinho diferentes aí em relação a uma lipoaspiração comum, mas todas essas orientações a gente dá para a paciente aí no transcorrer do pós-operatório. Algumas situações que a gente fala para qualquer lipoaspiração que é manter a hidratação adequada, então tomar muita água, água de coco, Gatorade, suco de frutas, para repor também, fazer a reposição hidroeletrolítica em casa, fazer uma deambulação, além da deambulação precoce, caminhar bastante em casa para que evite a trombose, tromboembolismo. Então, a utilização de meias cirúrgicas também nos primeiros dias, a utilização de anticoagulantes é muito importante nessas pacientes, e sabendo que essas pacientes elas já têm uma maior tendência à formação de hematomas, de equimoses no seu dia a dia. Então, imagine que num pós-operatório de lipoaspiração, por elas terem essa fragilidade capilar, é muito comum que elas fiquem muito mais tempo roxas, né, com equimoses e hematomas. Então, é muito importante também que se protejam dos raios solares para que não tenham manchas a longo prazo. E existem algumas medicações, tanto via oral quanto tópicas, que a gente utiliza para que isso seja evitado também. O resultado final de qualquer lipoaspiração, incluindo a lipoaspiração de lipedema, são 6 meses, né? Então, durante esse período, nós mantemos um acompanhamento no pós-operatório. Essa paciente, muito antes disso, inclusive, já começa a perceber as melhoras nos sintomas clínicos. Então, na melhora do cansaço das pernas no final do dia, a melhora do edema que acontece também, das dores ao toque, enfim. E é muito satisfatório ver a evolução dessas pacientes, a melhora até em situações banais de exercício físico mais facilitado. Eu já tive uma paciente que ela tinha um grau, um tipo 2, grau 1 de lipedema, então era muito inicial o lipedema dela, uma paciente jovem, mas que já nos primeiros dias pós-operatórios me relatou que estava muito mais fácil para ela realizar exercícios físicos, que ela não fazia corridas. E ela sentia que ela tinha muita dor na perna, ela achava que o fato de ter dor nas pernas ao correr era uma situação que era normal para ela. E na verdade, depois no pós-operatório de lipoaspiração, ela voltou a correr, que é um exercício físico que ela gosta muito de realizar, e ela passou a perceber que ela não sentia mais dores ao correr. Então isso é uma situação que deixa a gente muito contente, muito feliz de estar promovendo essa melhora da qualidade de vida das pacientes, inclusive para que elas continuem a manutenção
do seu controle clínico do lipedema no pós-operatório, com exercícios físicos, fisioterapia e também com controle nutricional, enfim. É muito importante que essas pacientes continuem todo esse tratamento no pós-operatório, inclusive para que não haja progressão da doença. O lipedema é uma doença ou uma síndrome que ela é muito subdiagnosticada. Muitas pessoas nem sabem que existe e principalmente não só os leigos, também os profissionais da área da saúde. Agora que o conhecimento está se ampliando em relação a essa doença, e eu acho muito importante, como cirurgiã plástica, colocar aqui todos os aspectos relacionados ao tratamento cirúrgico do lipedema, seja a lipoaspiração, que é o tratamento cirúrgico mais comum, quanto as cirurgias associadas, que eu já citei, para que essa paciente tenha uma melhora estética e uma melhora também funcional, com melhora da sua qualidade de vida como um todo. Então, se você tem lipedema e está pensando em ser submetida a um procedimento cirúrgico, saiba que a cirurgia é o único tratamento que realmente promove uma melhora dos sintomas clínicos de forma efetiva e que evita a progressão da doença. Então procure o cirurgião plástico que tenha experiência e trabalhe com lipedema. Eu estou à disposição, e se você gostou desse vídeo, compartilhe, siga o nosso canal e mande para quem você conhece que tem lipedema e possa se beneficiar dessas informações.